Olá pessoal, meu nome é Pablo, sou professor de matemática e hoje nós vamos estudar a função do primeiro grau, tá bom? Bem pessoal, eu gostaria de dizer inicialmente que a função do primeiro grau é um conteúdo extremamente importante, tá? No nosso dia a dia, em todas as situações quantitativas. Cai bastante no Enem, nas provas de acesso ao FRN e vestibulares em geral, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo. Bom, antes da gente ir para a nossa definição propriamente dita, trouxe aqui para vocês uma situação cotidiana que nós passamos diariamente e nem percebemos. Bom, função do primeiro grau é um conteúdo que trata de relacionar sempre duas grandezas, de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Iremos encontrar de forma mais comum, de maneira diretamente proporcional. A questão, por exemplo, dos abastecimentos, a quantidade de litros e valor a ser pago. Perceba que o valor a ser pago depende da quantidade de litros, não é isso? Então, para você saber quanto você vai pagar, precisa de saber da quantidade de litros. No entanto, é compreensível que pela quantidade de valor que você pagou, dá para descobrir quantos litros você colocou no seu veículo. Mas é de maneira bem lógica que primeiro a gente coloque a quantidade de litros. Então vamos tentar relacionar litros e valor a ser pago para a gente identificar uma função de primeiro grau. Vamos supor nesse exemplo aí, pessoal, que a quantidade de litros seja de R$5, tá bom? Então veja só, se a gente colocar 1 litro de combustível no nosso veículo, nós vamos estar pagando R$5. Se a gente colocar 2 litros, logicamente nós vamos estar pagando o dobro do valor que colocamos anteriormente. Consequentemente, você vai perceber aí que será R$10. Então eu vou deixar aqui, tá bom? Se a gente colocar 3 litros, estaremos colocando o triplo de litros inicial. Então, vamos estar pagando 3 vezes R$5, ou seja, R$15 daquele valor que nós colocamos inicialmente. E assim sucessivamente. À medida que você coloca a quantidade de litros, sempre vai existir um valor a ser pago, dependendo da quantidade de litros. Então, nós podemos aqui escrever a seguinte equação. A quantidade de litros L que a gente coloca fará com que a gente pague 5 vezes L, quantidade de litros que a gente coloque no nosso veículo. Então, se L for 1 vezes 5. Se L for 2 vezes 5. Então, perceba que essa situação cotidiana aí pode ser equacionada. Então, nós acabamos de estabelecer e encontrar uma função de primeiro grau. Outro exemplo comum no nosso dia a dia são os deslocamentos constantes, A gente mantém aquela velocidade e se desloca. Então, se a gente percorrer 1 hora, a gente vai ter uma quantidade X percorrida, que no caso aqui 70 km em 1 hora. Então, se a gente percorrer 2 horas, nós vamos estar aí fazendo um percurso de 140 km, não é isso? É bastante compreensível aí, de 140 km. Então, se a gente mantiver esse percurso constante e por 3 horas, iremos estar percorrendo aí, sem sombra de dúvidas, igual a 210 km, tá certo? E assim sucessivamente nós podemos percorrer um percurso T de horas, que consequentemente será 70 vezes T, já que 70 é a unidade, de 1 hora. Tá bom? Então note aí que também conseguimos equacionar uma estrutura matemática para a quantidade de percurso deslocado em quilômetros por hora. Daí surge o termo quilômetros por hora. Viajei para tal cidade por quilômetros por hora. É justamente por isso, tá bom? Essa comparação de tempo e velocidade. 2 situaçõezinhas cotidianas que a gente encontra, equacionou, montou uma função de primeiro grau. Por quê? Porque a variável, pessoal, que a gente está utilizando, no caso o L e aqui o T, tem um expoente. Nós sabemos que a estrutura de uma potência é um número, aqui embaixo na base e um aqui em cima. Esse aqui é a potência. E quando não tem um número escrito aqui, escrito aqui no caso o T, não tem nenhum número escrito aqui, visivelmente, ou seja, então aqui é o 1. Então o expoente dele é 1. É característica da função de primeiro grau. O expoente da variável que vai sempre estar variando na equação, o expoente é sempre 1. Daí o termo função de primeiro grau, ou seja, equação polinomial de primeiro grau. Tá bom? Vamos aqui. Trouxe aqui, pessoal, a nossa definição para a gente fazer um estudo detalhado do que realmente é a função de primeiro grau. Chamamos de função f de reais em reais do primeiro grau, ou função afim,
a toda a equação matemática que relaciona duas constantes A e B, com A e B pertencentes aos reais, de modo que cada valor x, pertencente ao domínio R, existe um único valor y pertencente ao contradomínio reais. Bom, domínio, pessoal, é o conjunto de partida de onde os elementos saem, certo? No caso anterior, quem é o domínio nos exemplos anteriores? É a quantidade de litros para abastecer. No segundo exemplo, a quantidade de horas percorridas é o domínio. São os números que dominam a situação, pode ser entendido assim. É o conjunto numérico que diz o quanto você vai pagar. É o conjunto numérico que diz o quanto você percorreu em quilômetros por hora. Tá bom? Então, o domínio da função. E o contradomínio é justamente os resultados que a gente encontra através daqueles valores que a gente colocou para pagar a quantidade de litros, né, que a gente colocou tanto na quantidade de litros quanto na quantidade de quilômetros percorridos por hora. Justamente as respostas, né, do primeiro conjunto. Então perceba que o domínio e o contradomínio são sempre números reais. Apesar de que algumas vezes o contradomínio vai ser chamado de imagem. Tá bom? Nós vamos ver essa diferença futuramente. Vocês vão estudar isso. E aqui, pessoal, eu quero destacar que para que seja função do primeiro grau, tá bom? Existe um único elemento y correspondente com aquele elemento x, ó, para cada valor. Vai ser uma função de primeiro grau, tá bom? Um único valor x no domínio, para cada valor x no domínio, correspondido através de uma equação matemática, existe um único valor no contradomínio. Bom, pessoal, e a escrita que nós vamos estar utilizando aqui da equação é essa aqui, ó. F de x é igual a vezes x mais b. É assim que a gente lê. F de x é uma abreviação, é um termo abreviado de função que sofre variação em relação a x, certo? A gente lê f de x. Então, a função vai sofrer variação em relação a x. E a e b são duas constantes reais que sempre vão estar presentes na equação. Então, a nossa equação ela pode ser escrita ainda dessa forma. F de x igual a vezes x mais b. Ou 1 aqui, ó. Ou a letra que está sofrendo variação, f de x. Anteriormente foi t. Então, a equação sofreu variação pelo tempo. Pelo L de litros colocado. O expoente lá era 1. Como aqui é f de x, então o expoente é 1. Caracteriza a nossa função de primeiro grau. Como eu disse anteriormente, f de x é apenas a escrita usual. É a função que sofre variação em relação à variável x, tá bom? O a nós podemos chamá-lo de coeficiente angular e o b nós podemos chamá-lo de coeficiente linear, tá bom? Existem outras nomenclaturas, outros autores gostam de chamar o a de valor variante em relação a x. O b, alguns livros costumam chamar de valor fixo, taxa fixa ou valor de acréscimo, valor a ser acrescido, tá bom? Então, essa é a estrutura que nós vamos estar trabalhando aqui constantemente. Bom, aquela função ela nos permite, pessoal, uma certa variação em sua estrutura. Perceba que a vezes x mais b pertencente aos reais. Então existem casos que o a vai ser 0, que o b vai ser 0. Tá bom? Então, quais são esses tipos? A primeira delas é a função afim. É outra nomenclatura para a função do primeiro grau. Ela está completa. Tem um valor de a, tem um valor de b, pertencente aos reais. Nós temos a função constante. F de x é igual a b, ou seja, é constante. O b, no x não. O x é junto com o a. Então, ele vai multiplicar o a. Vai sofrer variação em relação ao a. Quando não tiver o a, o resultado é sempre b. Então, chamamos de função constante. Nesse caso aí, o a é 0. Tá bom? Temos a função translação. A função translação, pessoal, é aquela em que o a ou é 1 ou é menos 1. O b é quem vai dar o direcionamento. Nós damos o nome de função translação porque ela vai transladar de um lado para o outro de acordo com a quantidade b. Transladar é mudar a posição. Mudar 2 unidades, transladar 3 unidades. Então, o b na função translação é que tem essa função, certo? Mudar a posição. Transladar, mudar. Tá bom? Então, o a vai ser 1, pode ser menos 1 em alguns casos. E o b diferente de 0. Beleza? Temos a função linear, em que o b é 0. Então, fica f de x igual a vezes x. É chamada de função linear. Bom, pessoal, na função identidade, é aquela em que o f de x é igual a x.
Então o valor que aplica na função, a função sofre variação em relação à variável x, é igual ao próprio x, então a gente chama de função identidade, tá certo? E fica desse modo. Aqui o a é 1 e o b é 0. Então perceba que são 5 tipos de funções e elas atendem aos comportamentos das constantes a e b. Note aí que não foi falado se o x é 0, não. Porque o x é um valor, é uma variável presente em todos os tipos de equações de função de primeiro grau. O a e o b vai sofrer variação, mas o x vai estar lá. Quando é que o x sofre variação? Quando o problema disser quem é o x. Então, quando você supor quem seja o x, aí que ele vai mudar. Mas, de antemão, a título de definição, somente o a e o b que vai sofrer variação, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, eu gostaria de apresentar aqui a vocês o plano cartesiano. O plano cartesiano é um ambiente matemático ideal para a construção de gráficos, principalmente de função de primeiro grau e de segundo grau. Na função de primeiro grau e na de segundo grau, nós temos que saber quem são os quadrantes. Então, esse primeiro quadrado aqui, ó, é o nosso primeiro quadrante, certo? Desse lado aqui nós temos o segundo quadrante, aqui nós temos o terceiro quadrante e aqui nós temos o quarto quadrante. O plano cartesiano é composto de dois eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y é chamado de eixo das ordenadas, tá bom? Algumas características, como por exemplo, o valor de x aqui no primeiro quadrante é sempre positivo e do y também. No segundo quadrante, o valor de x é sempre negativo, o y é positivo. No terceiro quadrante, ambos os números serão negativos, tanto o x quanto o valor de y. No quarto quadrante, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo, tá bom? São pares de números, são pares ordenados, sempre representados por x e y em letras minúsculas. Caso você queira usar a letra maiúscula, é sempre para apenas representar o ponto tal. Por exemplo, esse ponto aqui, x e y, eu vou chamar de ponto A, letra maiúscula. Esse ponto aqui, menos x e y, eu vou chamar de B, maiúsculo. Esse ponto, menos x menos y, eu vou chamar de C, maiúsculo. Esse ponto aqui, x e menos y, eu vou chamar de D, maiúsculo. Então, letra maiúscula representa o ponto, letra minúscula representa os valores do ponto, que são sempre dois. O primeiro é para x e o segundo é para y, beleza? Vamos lá. Agora eu trouxe aqui, pessoal, um exemplo cotidiano do dia a dia, para a gente identificar uma função de primeiro grau. Como é que a gente identifica essas funções de primeiro grau? Lembre-se que o valor de A é um valor variante em relação a x, e o valor de B é um valor fixo. Lembrem bem dessa definição que nós vai servir para esses tipos de exemplo. Para atrair ainda mais sua clientela, certa clínica fez uma promoção excelente em seu plano de saúde. Pague a mensalidade de R$ 220 e apenas R$ 25 por consulta. Então note aí que existe uma diferença entre esses valores em relação aos pagamentos. Perceba que tem mês que vocês irão pagar os dois valores e tem mês que paga apenas um, que é justamente o da mensalidade. O da mensalidade todo mês paga. Quando fizer uma consulta, aí você paga um acréscimo de R$ 25. Então perceba que esse valor aqui, ó, 220, ele é um valor fixo, certo? E o valor aqui, 25, ele é um valor variante, tá bom? Daí, de antemão, vocês já começam a ter uma noção da função que nós estudamos. F de x é igual a vezes x mais b. Estudamos anteriormente. Nós vimos que o A é um valor variante em relação a x e B é um valor fixo. Então, você já consegue aí ter uma noção de quem é o valor de A e o valor de B. Nós vamos montar a nossa função. Então, vamos aqui para a solução, tá bom? Quem é que sofre variação, né, com mais frequência? É 25. Você pode fazer uma consulta, duas consultas, três consultas. Já a mensalidade, você paga sempre ela todo mês. Ao longo do ano, todo mês você paga aquela mesma quantidade. No entanto, em um mês você pode pagar R$ 25 várias vezes. Vai depender da sua quantidade de consulta. Então, R$ 25 é aquele valor variante. Certo? O valor variante você lembra logo, tá? Multiplicando o valor de x. Então, sua função vai ficar desse tipo aqui, ó. A função que sofre variação em relação ao plano de saúde é 25 vezes P mais 220. 220 é o valor sempre fixo. Montou sua função de primeiro grau. Ó, o expoente do P ali, ó, é 1. Né? Visivelmente dá para ver, mas quando isso acontece é porque o expoente é 1.
Então, se você fizer uma consulta nesse mês, como é que vai ficar a sua função em relação ao plano de saúde? F de 1, fez uma consulta. Então, substituiu 1 no lugar do P. F de 1 é igual a 25 vezes 1, mais 220, que vai ficar 25 mais 220, que é igual a 245. Então, note aí, pessoal, que uma consulta, né, em relação a esse mês, fez com que você pagasse R$245. Quando isso acontece, pessoal, certo? Seja qual for o seu exemplo, quando um valor influencia diretamente no outro, vocês estão diante de uma função de primeiro grau. Consequentemente, vocês podem obter um par ordenado. E esse par de números aí é 1 e 245. Vocês poderiam até, caso quisessem, dizer que esse ponto aqui, 1 e 245, ele vai ser representado pela letra A maiúscula, tá bom? Mas se você fizer as duas consultas no mês, F de 2, a função em relação ao plano de saúde, que teve duas consultas, F de 2 é igual a 25 vezes 2 mais 220, e aí consequentemente a gente iria obter 270. Então, duas consultas que você fez nesse mês, fez com que você pagasse R$270 naquele mês. Então, o 2 se relaciona diretamente com R$270. Nós podemos aqui, ó, sem sombra de dúvidas, pegar esse conjunto de números aqui, esses dois números, e representá-los como o ponto B, a letra maiúscula B, tá certo? Mas e se você fizesse 3 consultas? Você iria pagar R$295, é isso? E se você fizesse 4 consultas, vocês iriam pagar R$320, e também estão gerando aí, ó, valores, né? Eu vou representar aqui pela letra C maiúscula, aqui eu vou chamar da letra D maiúscula. Então vocês têm aí 4 pares ordenados, né? Em que o primeiro número, que corresponde ao valor de x, influencia diretamente através de uma equação matemática no segundo ponto, que representa o valor de y, certo? Vamos observar esse comportamento aí no plano cartesiano para ver como é que fica. Então, no plano cartesiano, que nós estudamos anteriormente, nós temos aqui o eixo x, o eixo y, está sem valor porque nós ainda vamos colocar. Então vamos supor que aqui seja o número 1, o primeiro ponto. Vamos pegar aqui o primeiro ponto. Então o primeiro ponto foi 1, e o valor pago lá foi de 245. Então esses valores vão se corresponder. Se corresponder de que forma? De retas de encontro. Então a reta do número 1 ela sobe e a reta do 245 segue aqui nesse sentido, se encontrando justamente nesse ponto aqui. E da segunda consulta, quanto foi gerado? Foi gerado justamente R$270, e eles vão se encontrar nesse ponto aqui. E assim, ó, o ponto 3 vão se encontrar aqui, né, o C, tá certo? Que é R$295. E assim você percebe, três consultas. E assim você percebe, pessoal, que a cada ponto que vocês atribuem no plano cartesiano, a cada dois números, que é um ponto que você atribui no plano cartesiano, esses pontos vão ficando um cada vez mais em cima do outro. E se você ligar esses pontos, por um risco, vocês vão obter o que nós chamamos aqui na função do primeiro grau de gráfico da função de primeiro grau, com esse sentido aqui. E como vocês perceberam lá, o gráfico, os pontos do gráfico estão ficando cada vez mais um em cima do outro. Então essa função aí pode ser caracterizada por esse gráfico, e o seu sentido é crescente, está ficando cada vez mais um em cima do outro. Daqui o ponto A, aqui o ponto B, e aqui o ponto C. Consequentemente, o ponto D ficaria mais ou menos aqui assim. Dá para compreender. Pessoal, os primeiros valores que nós vimos no nosso par ordenado, que é x, e o segundo valor que é y, o primeiro valor é x, ó, foi colocado no eixo x, e o y foi colocado aonde? No eixo y. Então, se todos os valores, os resultados da função, os valores numéricos da função, foram colocados no eixo y, significa que a nossa função, que era escrita dessa forma que nós vimos anteriormente, ela pode ser escrita sem problema algum dessa maneira. Y é igual a A vezes x mais B. Tá certo? O f de x, que nós estávamos usando anteriormente, ele é substituído agora pelo y, justamente porque todos os seus valores, os valores numéricos das funções anteriores, puderam ser substituídos no eixo y. Então, anteriormente nós tínhamos que f de 1 resultou em 245.
Da mesma forma, nós tínhamos f de 2, f de 3 e f de 4. Então, isso daqui foi substituído pelos valores do eixo y. Então, a função pode ser escrita dessa forma: y igual a a vezes x mais b. Y igual a a vezes x mais b é a forma usual mais usada no estudo em matemática, inclusive para questões de Enem, tá bom? Bem, pessoal, esse gráfico aí teve sentido crescente, né? Como vocês podem perceber, é o nome que a gente usa, crescente. Mas por quê? Porque o valor de A, ele estava positivo. O valor de A pode estar se comportando de três formas: maior que zero, como vocês podem ver aqui, menor que zero e igual a zero. Quando for maior que zero, no caso era 25, é positivo, o gráfico tem sentido crescente. Quando for menor que zero, o gráfico tem sentido decrescente. E nós vamos perceber quando é que é decrescente mais à frente. Quando A é igual a zero, o comportamento do gráfico é um sentido constante. Ele não sofre variação. Tá bom? Qual é a característica de um gráfico constante, professor? Já que não sofre variação, é sempre uma reta, certo? Perpendicular ao eixo Y. É sempre uma reta perpendicular ao eixo Y. Então é uma reta perpendicular aqui ao eixo Y. Mais na frente nós vamos ver isso. Comportamento do A no gráfico. O A, o nosso coeficiente angular, pessoal, ele tem um comportamento específico no gráfico. Então, que comportamento é esse? Se a gente pegar dois pontos, estejam próximos ou não, o ponto A, o B, o C e o D, e fizer a subtração de seus elementos específicos, o resultado é sempre o valor de A. Uma grande curiosidade. Por exemplo, o primeiro ponto era 1 e 245. O B é 2 e 270. O terceiro ponto era 3 e 295. Esses pontos, pessoal, eles têm um comportamento em comum. É possível encontrar o valor de A efetuando subtrações em forma de razão de elementos específicos por posição. Espera aí, professor, como assim? Veja bem, os primeiros valores correspondem ao eixo Y, ao eixo X, perdão, ao eixo X. Os segundos valores correspondem ao eixo Y. Se a gente efetuar a subtração desses valores respectivos, nós vamos encontrar sempre o valor de A. Vejamos. Vou pegar 270 e subtrair do seu valor respectivo no primeiro ponto, 245. Consequentemente, vou pegar o 2 e subtrair do seu valor respectivo, também no primeiro ponto, logicamente, porque eu já usei 245. Então, 270 menos 245 dividido por 2 menos 1, o resultado é igual a 25 sobre 1, que é igual a 25. E esse 25 aí, você lembra muito bem, na equação anterior, que ele é o valor de A. Tá bom? Então, note. Vou pegar agora o terceiro ponto. Vou subtrair pelo ponto anterior. 295 menos 270 sobre 3 menos 2, que são as posições respectivas. O resultado será 25 sobre 1, que também é o valor de A. Se ainda for ao quarto ponto, né, que era 4 e 320, e subtrair pelo terceiro ponto, então vai ficar 320 menos 295 sobre 4 menos 3. O resultado também será 25 sobre 1, que é igual a 25. E esse valor é o valor de A. Então, o comportamento de A no gráfico, ele pode ser pré-determinado. Podemos determinar o A por esse raciocínio. Tá bom? Então, fica dessa forma. Caso a gente tenha o gráfico em um problema matemático de função do primeiro grau, ou tenha os pares ordenados, é possível determinar o valor de A sem grandes complicações. Então, estou querendo dizer para vocês que o nosso coeficiente angular, o A, ele é uma variação em forma de fração de valores respectivos em dois pontos aleatórios que vocês queiram pegar, tá bom? Coeficiente linear, o nosso valor de A, tá bom? Ele é uma variação, beleza? Vamos lá. Bom, então é possível encontrá-lo. Agora nós temos gráfico de uma função de primeiro grau por seus zeros. Anteriormente nós construímos o gráfico de uma função do primeiro grau tendo pontos específicos. Agora nós vamos construir através de seus zeros. Lembrando que para construir o seu gráfico é preciso que nós tenhamos dois pontos para construir o seu gráfico. Com um ponto nós podemos até encontrar
o sentido que o seu gráfico será, mas com 2 pontos é possível determinar o gráfico, é uma condição suficiente, dá para descobrir o gráfico da nossa função do primeiro grau. Vejamos aqui, então são 2 passos. O primeiro passo, basta que a gente tenha a nossa função específica. Bom, então para isso, basta que a gente tenha a nossa função. Está aqui ela, 25 vezes P mais 220, que foi a função que usamos anteriormente. A primeira parte, como o próprio nome diz, vamos encontrar o zero. A primeira parte é pegar a equação, pessoal, e deixar ela igual a zero, tá certo? 220 está positivo, vai passar negativo. 25 está multiplicando, passa dividindo. Então, P é igual a menos 8,8. O que é esse menos 8,8? Menos 8,8 é o zero da função. Então, como o próprio nome diz, esse valor aí é capaz de zerar a função. Ele é capaz de tornar o valor numérico dessa função igual a zero. Basta a gente substituir ele no valor de P. Tá bom? Se você fizer isso aí, você vai perceber que vai dar zero. Como a gente igualou essa função a zero e encontramos o valor numérico de menos 8,8, temos 2 valores que se relacionam entre si. Então, o que é que nós temos? Um par ordenado. Então, o nosso par ordenado é composto de menos 8,8 e 0. Menos 8,8 para x e 0 para y. Esse é o nosso primeiro ponto para nós encontrar o gráfico, tá bom? Na parte 2, nós vamos pegar o valor de P e fazer ele igual a zero. Sempre que o valor de P for zero, o seu gráfico ele terá a coordenada 220. 0 e B. Perceba que o 220 aí é B. Esse cara aqui é B. Então, sempre que a função for zero, nós podemos até generalizar, sempre que for f de zero, o resultado é sempre B. Bom, encontramos outro par ordenado aqui, 0 e 220. E aí, com esses valores aí, é bem possível encontrar o gráfico da função. Vamos encontrar aqui. Temos aqui o eixo Y. Temos aqui o eixo X. Tá certo? E basta substituir os valores. Menos 8,8 e 0. Caracteriza um ponto aqui, certo? Menos 8,8 e 0. 0 é justamente o encontro aqui deles. Tá bom? Então vai ser marcado em cima do valor numérico diferente de 0. Tá bom? Então, ponto vai ser marcado aqui. E nós temos 0 e 220. 0 para x já está aqui. Aqui em cima vai ficar 220. Como em 0 e 220 o valor numérico diferente de 0 é 220, o ponto vai ficar marcado aqui. Tá certo? Bem, pessoal, o valor de A é positivo ou negativo? Isso, escutei ele aqui, é positivo. Dá para ver aqui, 25 é positivo. Então a reta tem sentido crescente. Então nós vamos ligar os pontos e o sentido da reta, subindo, crescente. Então, esse gráfico aqui dessa função de primeiro grau, tá bom? Através dos seus zeros. Bom, primeira parte, iguala a zero a função. Aí você vai encontrar o valor de P. E na segunda parte você pega o P e faz ele igual a zero. Aí você vai encontrar 2 pares ordenados e vai poder jogar no plano cartesiano e assim construir o seu gráfico. Tá bom? Bem simples aí. Vocês vão encontrar muitos exercícios desse tipo aí. Bem, agora nós temos, pessoal, para o nosso estudo, nossos tipos de gráfico. Tá bom? Na função de primeiro grau, nós temos 3 tipos de gráfico. Como eu citei um pouco anteriormente, é o crescente, decrescente e o constante. Então, quando é que o gráfico, nós sabemos que o gráfico tem sentido crescente. O comportamento dele é sempre esse, nessa inclinação. Está aqui um ponto, está aqui outro. Esse aqui é bem parecido com o da questão anterior, né? Está aqui outro, tá bom? Decrescente, o comportamento é sempre esse, inclinado para a esquerda, certo? Pode ser aqui, Esse aqui pode ser aqui, não tem problema. Decrescente, o A é menor que zero. Constante, nós conversamos anteriormente, para ser constante, o A tem que ser igual a zero, tá bom? Então, para que o A seja igual a zero, significa dizer que todos os valores que a gente vai estar substituindo aqui, no valor de x, não vai nos interessar, porque o resultado é sempre 2. Ele é constante, perpendicular ao eixo y, certo? 90 graus, ok? Então, são os 3 tipos de gráfico que nós temos na nossa função de primeiro grau. E é de fácil compreensão, pessoal. Preste bem atenção aí. 3 tipos apenas. A maior que zero, crescente. A menor que zero, decrescente. A igual a zero, gráfico constante. Tá bom? Vamos lá. Bom,
Agora nós temos aqui, pessoal, a determinação de uma função do primeiro grau através de um sistema de equação, né? Aquele sistemazinho que a gente vê a primeira vez lá na 8ª série, no ano. Então, para determinar, é fundamental que nós saibamos aí os nossos pontos, né? Nós vamos precisar da nossa função, que nós já vimos, que vamos usar y igual a vezes x mais b, e temos que pegar dois pontos. O primeiro dele, P1, vou usar 1 e 245, que é justamente quando a função foi aplicada em 1, o resultado foi 245. E o segundo ponto, 4 e 320. Ou seja, quando a função foi aplicada no valor 4, o resultado foi 320. 320 é o valor numérico da função aplicada o 4. 245 é o valor numérico da função aplicada em 1. O que é que nós vamos fazer agora? Pegar esses valores, tanto o primeiro quanto o segundo, e jogar aqui na função. Note bem, pessoal, que nós vimos anteriormente que esse cara aqui, ó, o 1, ele está no lugar do x. O 4, ele também está no lugar do x. O resultado, a gente sempre coloca no eixo y. Então, o resultado está no eixo y. Tá bom? Ficou meio torto, mas dá para entender. Então, nós vamos pegar esses dois pontos e jogar duas vezes aí na nossa equação. Nós vamos montar um sistema de equação, que vai ficar da seguinte forma. Quando o x é 1, e quando o y é 245. Quando o x é 1, fica assim, ó, a vezes 1 mais b igual a 245. Deixei aqui antes da igualdade para ser compatível com a forma que a equação está escrita aqui. E quando o a é 4, o x é 4, fica a vezes 4 mais b igual a 320. Tá bom? Então, 1 vezes a dá a, 4 vezes a dá 4a, a nossa equação fica reestruturada de forma bem mais compreensível desse modo. Tá bom? Bom, pessoal, chegando aqui no nosso sistema de equação, fica a critério da forma que você queira solucionar. Eu, particularmente, gosto de fazer o seguinte. Eu percebo qual valor que está multiplicando A é menor. No caso aqui, ó, na primeira equação, o valor que multiplica A é 1. Na segunda equação, o valor que multiplica B é maior. Tá bom? Então, eu vou subtrair a segunda menos a primeira equação. Porque quando eu subtrair um valor maior de um menor, ele não fica positivo, não fica negativo. Então, futuramente, eu não vou precisar multiplicar toda a equação por menos 1 e perder alguns segundos de tempo. Eu observo isso. Então, como o coeficiente angular da segunda equação é maior do que o da primeira equação, o valor que multiplica o A, eu vou fazer a subtração, a segunda menos a primeira equação. E vai ficar assim, ó, segunda menos a primeira equação, 4A menos A, mais B menos B, 320 menos 245, então 3 vezes A é igual a 75, 3 passa dividindo, então o A é igual a 25. Bem, para encontrar o B, fica a critério de vocês, se quer escolher a equação 1 ou se quer escolher a equação 2. Eu prefiro, nesse caso agora, a primeira equação, certo? Porque o coeficiente é menor, então vai ter uma multiplicação bem menor do que o da segunda equação. Basta substituir o A lá agora. Então vai ficar 25 mais B. 25 mais B igual a 245. 25 vai passar subtraindo. Vai ficar 245 menos 25. Consequentemente, o B é 220. Tá bom? Bom, se a gente sabe que o A é 25, sabe que o B é 220, é só pegar esses valores e substituir aqui, ó, certo? Então, a nossa função vai ficar y igual a 25x mais 220. Então, encontramos aí a nossa função do primeiro grau através de um sistema de equação. Então, resumindo, para encontrar uma função do primeiro grau através de um sistema, eu vou precisar de dois pontos arbitrários, dois pontos aleatórios. Você pode pegar os pontos que você quiser no seu gráfico ou os pontos que o problema lhe der para você fazer isso. E aí você substitui na sua função o valor de x e o valor de y, vai encontrar um sistema, soluciona, encontra o valor de A e o de B, é só substituir na equação novamente, está prontinha a sua função de primeiro grau. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos determinar uma função do primeiro grau através do seu coeficiente angular. Nós vimos anteriormente que o coeficiente angular, na verdade, ele é uma variação de valores respectivos em forma de fração dos valores do eixo y sobre os valores do eixo x. Então, se a gente tiver, por exemplo, um gráfico ou tiver pontos arbitrários, nós podemos encontrar o valor de A efetuando aquele procedimento lá. Então, vamos determinar agora a função do primeiro grau
através do coeficiente angular. Vamos fazer isso. Então nós vamos pegar aqui o ponto 1, a nossa função é essa, y igual a vezes x mais b. Vamos pegar o ponto 2, 2,270, tá bom? Perceba aí, pessoal, que o procedimento é idêntico ao anterior. Porém, o anterior nós usamos para encontrar a função de primeiro grau através de um sistema. Agora nós vamos encontrar somente o valor de A, certo? É muito parecido, mas é uma saída que você pode optar por fazer o primeiro caso do sistema ou o segundo caso através do coeficiente angular. Veja só, inicialmente vocês pegam um dos pontos que vocês estão atribuindo para encontrar a equação. Você pode escolher qualquer um deles. Vou pegar a primeira. Lembre, pessoal, que o valor de x é o primeiro e o valor de y é o segundo. Ficou ver um U aqui, mas é um x. É o segundo. Então eu vou pegar o valor aqui de x, como nós começamos agora, e substituí-lo no x. Vou pegar o valor de y e substituí-lo no y. Então vai ficar assim nossa função. A mais b é igual a 245. X não é 1? A vezes 1 dá A, igual a y, que é 245. Encontramos a nossa equação. Você pode fazer com qualquer um desses pontos que eu atribuí aí. E você pode escolher outros daqueles 4 lá que nós vimos para fazer a mesma coisa. Agora eu vou encontrar o A, o coeficiente angular, nós estamos aqui conversando. O coeficiente angular, eu vou encontrar o A e substituir ele aqui. Então, estudamos anteriormente que o A é a variação, delta y sobre delta x. O delta é um conceito lá de física que serve para a gente representar a variação nos eixos, eixo y, no caso, e eixo x. Então, para encontrar o A, nós vimos que basta fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem é x2 aqui no nosso ponto? Aqui não é o ponto 2, então aqui é x2. Então aqui é x2 e aqui é y2. Consequentemente, o primeiro ponto é x1 e y1. A gente substitui os valores. Vou fazer aqui de uma forma direta aqui para a gente compreender bem. A gente substitui os valores, então o A vai ser igual a 270 menos 245 sobre 2 menos 1, então o A é igual a 25 sobre 1, significa que o A é igual a 25. Substitui aqui agora, então nós temos 25 mais B é igual a 245, consequentemente B é igual a 245 menos 25. Desse modo, é compreensível que B é igual a 220. Então, note aí que a gente encontra a função, que a gente estava querendo encontrar através de A e de B. Então, y vai ser igual a 25x mais B. Encontramos... 25x mais 220, encontramos assim a nossa função de primeiro grau através do coeficiente angular, o A. Então, deixo aqui, estudamos dois métodos de encontrar a função de primeiro grau através do sistema, através do nosso coeficiente angular. A gente monta a equação pelos pontos que a gente pega. Depois que encontra o A pela sua variação, nós vimos que o A é uma variação através dos eixos, dos pontos correspondentes em cada eixo. E assim nós podemos encontrar a função do primeiro grau também. São métodos, são formas parecidas. Aí você pode escolher a forma que você achar melhor. Todas as duas são eficazes e fácil de compreensão. Então, a gente encerra aqui o nosso estudo de função do primeiro grau. E vamos fazer um estudo futuro de função do segundo grau, tá bom? Ok, pessoal? Até a próxima.